bem-vindo ao Multiverso Distópico. E hoje eu quero falar sobre o mercado editorial de RPG nos países lusófonos, especialmente o Brasil. Essa ideia veio de assistir alguns vídeos mais antigos no canal do CMOD, em que ele cita algumas vezes a relevância, a importância para um jogo saudável de encontrar o jogo certo para você. Uma outra coisa que ele fala desse aspecto específico de encontrar um jogo certo é a forma como muitos canais simplesmente lançam esse mantra: encontre o jogo certo para você. Mas e aí? Como é isso? Se a pessoa não encontrou ainda esse jogo, ela não sabe bem o que está procurando, né? Isso me fez pensar sobre o mercado, como ele existe dentro dos países no qual eu tive alguma experiência. O meu foco vai ser principalmente no Brasil, pura e simplesmente porque, até onde eu sei, em Portugal não há mercado editorial de RPG. Você vai nas livrarias, vê muitos livros, muitos jogos de tabuleiro, vê jogos de trading card games, mas RPG não há. Quando eu estava lá, os meses que eu estive lá, eu procurei fóruns, né, coisa assim, e o pessoal fala que qualquer jogo de RPG que você queira, você tem que importar. Seja da Espanha, seja da França, Alemanha, Inglaterra, dos Estados Unidos, o que for, dependendo da língua que você fala, porque em Portugal não há. Acredito que em outros países, Angola, Moçambique, etc., seja daí para pior, por ter menos possibilidade de importação, assim, custos mais altos por ser mais distante. No Brasil, nós temos um mercado razoável. Houve um momento, uns 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, em que havia mais visibilidade. Você ia às grandes livrarias e encontrava 2 ou 3 livros, pelo menos, diferentes de RPG. Hoje em dia, com muita sorte, você encontra 1, 2, assim. Claro, você pode comprar online e nas lojas, especialmente nas lojas das editoras que publicam livro de RPG, você consegue comprá-los. Mas para um iniciante, alguém que não conhece tanto, chegar na loja, olhar o livro e falar: nossa, isso é legal, né? Quero dar vou gastar aqui 100, 200 reais nesse livro porque eu achei interessante. Não tem essa visibilidade que facilitaria essa compra. Aqui no Brasil, como eu disse, nós tivemos há alguns anos um período em que havia várias produções nacionais ou traduções. Não que hoje não haja. Hoje você tem um catálogo mais extenso, só que você não encontra nas lojas. Uma editora aqui no Brasil foi muito grande. Hoje em dia eu não sei o quanto eles ainda publicam. Até onde eu sei, eles publicavam só material deles, né? Livros que eles desenvolveram. A Daimon tem o sistema Daimon, que até onde eu conhecia era Arcanum e Trevas e seus vários suplementos, para você jogar como anjos, demônios, vampiros, caçadores ou o que for. Era um sistema do qual eu gostava bastante, base D100, e tinha uma ambientação bastante rica, embora na época eu sentisse falta do metaplot, por estar condicionado por Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, etc. Eu sentia falta desse metaplot, mas é um sistema bem mais eficiente e é um tipo de horror interessante, assim. Ele tem a pegada do horror, mas é um sistema mais coeso, mais funcional e que se presta a mais tipos de história, digamos.
Uma outra editora que foi muito grande no Brasil e que hoje definhou é a Devir. A Devir publicou todos os livros do Mundo das Trevas original que há no Brasil, que há traduções para português, como Vampiro, a Máscara, Lobisomem, Mago, Changeling, Demônio à Queda. E os do Novo Mundo das Trevas, a primeira edição dele, né, agora se chama Chronicles of Darkness, a época ainda era Mundo das Trevas. Publicaram alguns livros do Mundo das Trevas genérico, publicaram Vampiro Hacking, Lobisomem, Os Destituídos, Mago, O Despertar e o Changeling, Os Perdidos. Alguma coisinha, alguns suplementos de Vampiro Hacking, mas nunca saiu muito disso. Sem falar D&D, né, a terceira edição, terceira 3.5, a quarta edição foi publicada por eles, GURPS era deles, e hoje eles publicam Um Anel, praticamente só o livro básico e o livro da Cidade do Lago com o escudo do mestre, e Pathfinder, que até onde eu sei eles só publicaram um livro básico. E dizem nos fóruns, do pessoal que tem uma informação mais privilegiada do funcionamento interno da empresa, que eles só publicam esses livros por ser uma exigência das proprietárias, né, das donas da propriedade intelectual, a Paizo e etc. Eles precisam publicar os livros de RPG para poder publicar, ter os lançamentos no Brasil de card games, de board games desses dois mundos, Pathfinder e o Um Anel. É uma opção de negócio, uma decisão de negócio da qual eu não concordo, mas é o que temos. Uma outra editora que tem, pelo que eu vi, eu nunca comprei nenhum livro deles pessoalmente. Eles focam mais em RPGs independentes, essa cena indie que é bastante forte no mundo. Mas a Retropunk, né, publica no Brasil livros como Fiasco, e que, pelo que eu vi, desacelerou um pouco nos últimos anos, mas eles já têm um catálogo bastante interessante, tem assim, uns 8 ou 10 sistemas diferentes que eles vendem pelo site. Eu nunca vi um livro deles em livraria. E que é interessante mesmo, o RPG você tem muita variedade, você encontra de tudo. Se você quiser um jogo de medieval, sci-fi, sem dados e com a figura do mestre mais fraca, sem níveis de... como no D&D você ganha tanto XP, sobe de nível, você procurar, você encontra isso. E ter uma editora no Brasil que publica esses RPGs indie é uma coisa interessante e importante para diversificar o hobby mesmo. Uma outra editora que publica muita coisa no Brasil, bem variado inclusive, é a Jambô. A Jambô publica Mutantes Malfeitores, segunda edição, embora no exterior haja a terceira, que a gente está limitado, digamos, à segunda. Mas publicou muita coisa, o livro básico, o Manual do Malfeitor, Poder Supremo, eu acho, Livro da Magia, mechas e anime, se não me engano. É bem variado assim na linha de Mutantes Malfeitores, segunda edição. Publicaram alguns livros do RPG de Game of Thrones, né, a Guerra dos Tronos RPG, que quem conhece o seriado Game of Thrones ou quem conhece a série de livros do George R.R. Martin, né, As Crônicas de Fogo e Gelo, é um mundo extremamente interessante. E o RPG, pelo pouco que eu vi, ele reflete bem a questão da intriga palaciana, o xadrez político e a forma como você pode usar seus exércitos, suas tropas
ou um ou outro cavaleiro que, mesmo sem entrar em batalha, para pressionar um adversário, moldar a política de Westeros. Isso é bem interessante. O jogo, até onde eu sei, no Brasil tem poucos suplementos, né? No livro básico, o guia para Westeros, não me recordo exatamente o nome do livro, mas que fala sobre as regiões e entra mais em detalhe. E o escudo do narrador e um outro suplemento de história. Não me recordo exatamente. Isso já é mais opção do que a Devir nos deu em Lobisomem os Substituídos, por exemplo. Eles também publicaram o RPG de Dragon Age. Tem o primeiro conjunto, que desapareceu das livrarias. O segundo a gente encontra bastante. E um outro, o kit do narrador e coisas assim. Entre outros. A Jambô tem um catálogo bastante grande, considerando mangás, jogos de tabuleiro, pelo que eu vi, ao menos na loja virtual deles. Não sei o quanto é a produção deles, quanto eles revendem de outras editoras. E a editora que, pessoalmente, pra mim, mais tem dado esperança no futuro da RPG do Brasil, que é a New Order. Tem lançado muita coisa por financiamento coletivo. Fizeram o Yggdrasil, 13ª Era, Numenera e o The Strange. O The Strange ainda não foi entregue, foi o único dos 3 que eu não participei do financiamento coletivo. E variado, livros de excelente qualidade. Com essa projeção que eles ganharam, eles têm publicado outros livros sem ser por crowdfunding, como Lenda dos Cinco Anéis, Kuro, que é um RPG com temática bem otaku, assim, né? Aquela coisa de ficção científica, horror japonês. Pelo que eu vi por alto, me lembrou a ideia, o mundo de Akira, de Serial Experiment Lane, mesmo Godzilla, entre outras coisas, e que pela qualidade do material tem, mesmo que eu não tenha lido os livros, eles estão na prateleira esperando, não tenha lido totalmente, pelo menos, a qualidade de tradução muito boa, de material muito legal, e há conversas em fóruns de RPG brasileiros que eles estão tentando trazer as Crônicas das Trevas, Chronicles of Darkness, para o Brasil, mas a Onyx Path Publishing e a White Wolf estão meio que segurando. A gente não sabe por que, não tem acesso à informação interna da negociação, mas aparentemente está em um impasse. Isso é uma visão geral, certamente falha. Eu sei que há outras iniciativas, por exemplo, houve um financiamento coletivo bem sucedido para publicar o livro básico de Fate no Brasil, não sei se com vínculo a Retropunk, me pareceu que sim, mas não sei afirmar, e apenas o mercado editorial, né? Mas eu acredito que só de você ter acesso a essa informação, eu posso procurar tal editora, ver os livros, já ajuda um pouco a quem não conhece esses sistemas diferentes, ou quem mal conhece o hobby, quem mal conhece o RPG, a ter acesso a essa informação, a saber onde procurar. E com isso, com sorte, aumentar a quantidade de pessoas que jogam e o leque de opções mesmo, né, que as pessoas, que você encontra mesas, grupos para jogar no Brasil. Uma perspectiva minha nisso, eu gosto muito de jogar sistemas diferentes. Eu acabo me limitando muito a jogar jogos que não tem no Brasil, porque não tem no Brasil. Coisas que eu acho interessante, como o Flash Must Be Eaten, como o Mifarog, como Cthulhu Tech, não há no Brasil. Eu gosto, seja da ambientação, seja do sistema, seja do todo. E
todo acesso, toda variedade para atender um público maior, espero que cada vez maior, é uma vantagem para o cenário de RPG no Brasil. Por favor, façam comentários, correções, ou o que for na seção de comentários aí abaixo do vídeo. Vamos debater isso. Obrigado pela paciência e até mais.